O painel se chama Cidades Reconectadas, o desafio de criar espaços inteligentes, humanos e habitáveis. Ele faz parte do eixo 2 do nosso evento, Humanizar Relações. Vou começar chamando os participantes aqui do nosso painel. Regiane Helva Romano, ela é Head do Smart Campus Facens. Bem-vinda. Seguida, Stefania Dimitrov, pesquisadora no MIT Sensible City Lab e gerente de inovação do Sondo Técnica. Luciana Fonseca, sócia fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas e Escola Livre de Arquitetura. Boa tarde. E, para mediar esse painel, eu chamo Marcos Dias, coordenador e pesquisador de P&D da Firjan Senai SESI, do Parque Tecnológico. Bem-vindo. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso painel. É um orgulho, né? Um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão instigante, apaixonante, atual, né, num evento como esse, Futuros Possíveis, né, gente? E vai ser aqui um momento de bastante informação, troca, experiências, né, e também participação. A gente sabe que a cidade, ela é uma extensão, né? Ela é uma extensão ali da nossa casa, é na cidade que as coisas acontecem, é na cidade que a gente vive, é na cidade que a gente interage, as cidades que formam o contexto aí de nação, estado, né? Na verdade, o ente, né, principal de todo esse contexto urbano, regional, são as cidades, né? E para falar desse assunto, eu vou deixar aqui que elas se apresentem bem rapidamente, né? Nós estamos aqui com essas pesquisadoras, entusiastas, né, e apaixonadas por esse tema. Então, vou começar aqui para dar uma boa tarde a vocês e desejar as boas-vindas ao nosso painel, começando aqui com a Luciana. Então, obrigada, gente. Boa tarde. Eu, primeiramente, quero dizer que eu estou encantada com isso aqui tudo, tá? Eu estou inspirada, estou assim, polinizada com as coisas que eu estou escutando nesse evento aqui maravilhoso, esse último painel aqui também incrível. Eu sou, então, sou arquiteta urbanista, né? Desde a faculdade fui mordida lá pelo bichinho do urbanismo e aí passei a olhar, né, enxergar essa escala de sistema complexo, mas também fazendo uma certa filosofia. Eu vi antes um painel, o pessoal dizendo que era, né, na ciência, filosofia da ciência. Eu acho que eu tenho um pouco esse approach. E também tem na minha formação, acho que sempre teve uma gana de unir o mundo das ideias com o mundo das coisas. Assim. Então, eu sou doutora em urbanismo, mas eu nunca saí do mercado, né, de ação. Assim. E acho que no meu fazer cotidiano é o maior desafio que eu tenho, porque são escalas, inclusive, temporais diferentes. Né? A criatura que está desenvolvendo pesquisa, ela tem um tempo de ação diferente de quem está ali, né, nos KPIs e nas OKRs cotidianas de uma empresa de ação. E o meu desafio ao criar o Instituto de Cidades Responsivas foi isso, né? Eu fundei uma escola livre de arquitetura e me associei a uma empresa para criar um instituto que é um escritório, uma empresa-escola. Eu acho também da MET, também, com tudo isso aqui que a gente está fazendo. E aí alcançar e unir o mundo das ideias com o mundo das coisas e ganhar a escala transformadora, né? E aí, com a ótica da responsividade que somos nós, cada um de nós, sujeitos, né, sistemas causais aqui, cada um de nós existe a partir de um acontecimento, né, reage a partir disso, e isso configura a cidade, e a cidade é esse grande organismo autônomo, né, um grande sistema causal, né, aberto, complexo, de baixo controle, configurado fundamentalmente pelas nossas ações. Então, meu desafio é esse, eu espero contribuir a partir dessa ideia. É óbvio, como eu estou no século XXI, aqui no terceiro milênio, estamos falando de IA, etc., a gente está atravessado por essa revolução. Então, a cidade responsiva ela ganha uma métrica de ação aí, né, alinhada com esses desafios aí do desconhecido e da velocidade, essas coisas todas que têm sido ditas por aqui. Então, é isso. Obrigado, Luciana. Para vocês verem que a Luciana acabou de trazer aí o conceito de cidades responsivas, né?
E a gente vê que o quanto é importante a gente pensar sobre os efeitos, impactos e possibilidades, né? E tempos e movimentos que as cidades são submetidas com com as mais diversas ocorrências ou movimentos, sejam eles aí revolucionários, como foi o caso da Revolução Industrial, e agora a Revolução do Conhecimento. Ela trouxe século, né, 21 aqui, terceiro milênio, e a cidade precisa se reinventar, né, para poder conseguir se manter como um ambiente, né, que permita a inclusão, que permita a gente viver efetivamente dentro dessas cidades. Então, já faço esse comentário e peço aí para Estefânia também falar para a gente o que a gente vai ouvir aqui hoje sobre cidades reconectadas e desafios de criar espaços inteligentes, mais humanos e também habitáveis. Estefânia, por favor. Muito bom, boa tarde. É um orgulho estar aqui, uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigada por estamos juntas aqui. Sou gerente de inovação da empresa Sondotécnica, que é uma empresa brasileira, com a sede aqui no Rio de Janeiro, escritórios em vários lugares, mas também sou pesquisadora do MIT, do Sensible City Lab, que é um laboratório que tem a sua sede em Boston, e também tem outros laboratórios. Esse mesmo laboratório tem pequenos laboratórios espalhados pelo mundo, e o do Rio de Janeiro agora estou apoiando nessa construção. Então, estou aqui para colaborar. Trago aqui nessa apresentação que a gente vai fazer alguns temas relacionados à cidade inteligente. Que cidade é essa que a gente está falando? Que cidades são essas? E a questão ligada à inclusão, né? A inclusão, como que a gente faz com que essa inteligência realmente seja permeável em todas as cidades que a gente vê por aí, né? Então, vamos lá. Próximo. Obrigado, Estefânia. Pessoal, olha que tema, olha que legal, né? A gente está trazendo o background de cidades sensitivas, né? Pegando o background aí da professora que falou sobre o laboratório que ela, inclusive, está conectada com o MIT. Né? As cidades precisam também desenvolver essas características, né, que são sensoriais, né, vamos dizer assim, e que a gente, como pessoas, percebemos o mundo assim, né? E quando o assunto é a cidade, ela consegue se perceber como cidade utilizando essa perspectiva de sentidos? Olha que interessante também essa temática. Para fechar essa primeira parte de apresentações aqui, depois eu venho para falar um pouquinho do que a gente faz também, eu vou convidar, então, a professora Regiane. Está contigo, professora, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui e juntar num case de verdade, que é o Smart Campus Facens, um protótipo de uma mini cidade inteligente, humana e sustentável, que nós desenvolvemos dentro da Facens, em Sorocaba, e, a partir daí, a gente replica para fora das cidades. Eu amo estudar, estou completando 40 anos na área de tecnologia neste ano, fiz graduação, 6 pós-graduações, mestrado, doutorado, e estou fazendo meu pós-doc agora nesta área de cidades. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado também, professora Regiane, pela sua contribuição. Pessoal, é uma honra mediar um painel com pessoas, né, que estão aí preparadíssimas e com experiências reais, né, daquilo que estudam, praticam e também se dedicam a contribuir com a área do conhecimento. Eu sou coordenador de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Firjan, Senai, SESI, no Parque Tecnológico. Todas as competências da Firjan na área de P&D estão reunidas no local que tinha que ser, né? Num parque tecnológico, na Ilha do Fundão, para ali se conectar, então, com todas as competências de pesquisadores e vocacionar, né, essas pesquisas para desafios reais das indústrias, para desafios que fazem a diferença na sociedade. E também sou pesquisador conectado ao Centro de Inteligência, Políticas, Projetos e Inovação, da Universidade Federal de Goiás, recém-chegado aqui no Rio, e pesquiso na área de cidades inteligentes, especificamente câmeras inteligentes, né? As inteligências, os agentes de inteligência artificial que estão nas câmeras, nos sistemas de vídeo monitoramento, e como a presença dessas câmeras podem, de forma significativa, alterar indicadores como índice de violência criminalizada,
e o índice Firjan, de desenvolvimento de municípios, olhando para a educação, saúde e renda. E vou contar uma notícia para vocês. Esse índice Firjan de desenvolvimento de municípios, o nosso índice produzido aqui pela nossa federação, é um dos índices mais estudados por pesquisadores no Brasil todo, né? Uma vez que ele tem características próprias, difere um pouco do IDH, que usa médias geométricas desses indicadores, a gente usa médias ponderadas e reflete melhor a realidade local. Está sendo adotado por vários pesquisadores ao longo do Brasil como um índice que reflete melhor as características regionais e locais. Bom, para começar, né, eu vou falar para vocês como vai ser a nossa dinâmica aqui, para a gente começar a bater um papo e conversar sobre esse tema que vocês já viram que é muito legal, né? Cidades que sentem, cidades que estão prototipadas, cidades que são inclusivas, né? A dinâmica vai ser a seguinte: cada painelista vai ter 10 minutos, tá, para apresentar para vocês conceito, experiência, a sua percepção sobre esses temas. Ao final desses 10 minutos, a gente tem algumas perguntas, né, para que vocês possam fazer também, interagir, e a gente tem um momento para troca, que é muito importante. E também ter a percepção, e a gente ajudar a construir essa percepção de forma coletiva, né, desse futuro possível, com uma cidade diferente, humana, conectada e inteligente. Bom, seguindo aqui o nosso script, então, eu vou começar com a professora Regiane. Pode ser, professora? Começando com você. Vou só pedir aqui o passador aqui, para a gente passar ali para a professora, enquanto prepara aqui a apresentação, pedir aqui a equipe técnica que coloque a palestra da professora Regiane, e já passo então a palavra para ela, 10 minutos de apresentação, e a gente vai depois para algumas perguntas, e assim seguimos. Professora, a palavra está contigo. De frente da moça aqui, pelo amor de Deus. Desculpa. Bom, pessoal, como eu disse, eu sou a Regiane, podem me chamar de Rê. Se gostarem de xeretar aí em tudo que é novo, falou que é futuro, inovação, feira, então, pode ser de abobrinha, de abacate, de banana, eu estou dentro, porque sempre tem alguma coisa para aprender, né? Então, tenho 40 anos na área de tecnologia, mais 2 anos na área de cabeça. Bom, o que eu vou contar para vocês? O que a gente aprontou lá na Facens. A Facens é esse lugar lindo, de 100 mil metros quadrados, ela é nota 5 no MEC, e ela resolveu, em 2015, exatamente há 10 anos atrás, criar o conceito de uma cidade humana, inteligente e sustentável para resolver os problemas internos, porque ali circulam 5.000 a 6.000 pessoas por dia, quase o tamanho de uma cidade pequena. Então, nós chamamos o MIT, o D-Lab, e ele aceitou o desafio. Dali para frente, a gente transformou tudo do jeito brasileiro de ser. Então, este é o nosso campus, vejam que lindo que ele é. Tem mais de 60 laboratórios, tem um hub de tecnologia. Nós incentivamos muito a inovação, a prototipação. Nós estamos sempre trabalhando com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e nós temos um foco muito grande na área de sustentabilidade, né? Porque lá a Facens era a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Agora nós somos Centro Universitário Facens, e incluímos toda a parte de saúde, arquitetura, tecnologia e a engenharia. Mas o nosso foco sempre é no ser humano. Afinal de contas, nós somos uma instituição de ensino. Então, vejam os ambientes que nós criamos, são ambientes muito pensados na saúde e bem-estar, na parte de mindfulness. Então, nós temos vários exercícios ligados a esta área aqui. Já fica meu convite aí para vocês irem lá nos conhecer. Só que ali, nós desenvolvemos o nosso laboratório não focado em tecnologia. Muitas pessoas confundem cidades inteligentes com cidades digitais. Não é a mesma coisa. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é aquela que coloca o ser humano ao centro e, a partir das suas necessidades, utiliza ou não tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Então, nós olhamos por 9 eixos: meio ambiente, energia, saúde e qualidade de vida, indústria e negócios,
governança, mobilidade, urbanização, educação e integramos tudo isso. Nós já temos ali o 5G rodando há mais de 4 anos, fomos os primeiros a receber o 5G. Como eu disse, tudo que nós fazemos estão ligados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e aos conceitos e melhores práticas da área de sustentabilidade. Entrou no campus, todo mundo é convidado a ganhar uma canequinha e parar de gastar copo, né? Parar de usar plásticos, parar de usar canudinho, não é por conta da tartaruga, é por nossa causa mesmo. Então, todo mundo tem que repensar, recusar, reciclar, reduzir e reutilizar. Para isso, a gente criou um ecossistema de inovação. Então, nós fomos construindo diversos ambientes. Um que era para a área de indústria, então, nós colocamos ali a indústria 4.0, com parcerias internacionais como Fraunhofer, a Festo e todas as empresas que estão muito ligadas a este conceito. Também trouxemos o primeiro Fab Lab do interior do Brasil. Lá, agora, nós temos, inclusive, impressoras de metais. Nós conseguimos imprimir próteses, joelhos, né? E o pessoal do outro painel estava falando de uma simbiose entre o humano, a inteligência artificial e a tecnologia. Eu já sou assim, já estou cheia de parafusos na coluna e nenhum na cabeça, então está tudo certo. Já tem lá, adorei que agora chegou, já vou falar, o que eu quebrar, você troca, né? Nós também temos o LIGA, que é o Laboratório de Inovação de Games e Apps. Trabalhamos com realidade aumentada, realidade virtual, trabalhamos com metaverso, fazemos treinamentos com inteligência artificial embarcada, mensurando se a pessoa está aprendendo ou não. Nós trabalhamos muito com esta parte de inteligência artificial aplicada. Vejam o nosso carrinho lá, que o Andrezinho está dirigindo, sem pôr a mão no volante. O Andrezinho é meu ex-futuro genro, eu aceitei como genro. Só faltou combinar com a minha filha e com ele, mas o resto, a sogra, já estava tudo certo. Então, nós construímos isso daqui, dentro da faculdade, prototipando no Fab Lab, num carrinho pequenininho, e repassando a inteligência para um carro de verdade. Hoje, esse menino já está com o iFood na tecnologia que apresentaram no Fantástico, que é a Syncar. Então, se a gente não construir pessoas inteligentes, a gente nunca vai ter cidades inteligentes. E isso a gente acabou gerando uma série de sensores, de tecnologias que nós estamos colocando, como PMV, toda a parte de sensores de radares de velocidade. Nós criamos ali uma muralha eletrônica, então nós sabemos se a pessoa está com o carro roubado, ou então, se a pessoa está com uma placa clonada, e está tentando entrar na faculdade. A gente colocou uma série de câmeras com inteligência artificial para mensurar comportamentos. Nós também sabemos se a pessoa está entrando numa área que não pode, ou se o xereta está andando na rua e pode ser atropelado. Então, a gente vai usando para melhorar a qualidade de vida, para detectar fumaça, fogo, para saber se uma pessoa está no meio de uma estrada, está tentando colocar fogo, por exemplo. Então, as câmeras que o Marcos falou, a gente já está trabalhando nesta parte de tecnologia, contando carros, contando pedestres, sabendo se alguém está tentando tirar um carro ou roubar um carro, toda a parte de mãos ao alto. Então, se a pessoa erguer as duas mãos, ela pode estar em perigo. Se a pessoa cair, ela pode ter problema, a gente já chama uma ambulância, porque pode ser um idoso ou uma pessoa com alguma necessidade. Tudo isso faz parte do nosso campus, que é um campus humano, inteligente e sustentável. Nós desenvolvemos ali em várias áreas.
na parte de energia toda, pensando na sustentabilidade, trocamos todas as lâmpadas por lâmpadas LEDs telegeridas, colocamos a telegestão em tudo, colocamos ali o consumo de energia com sensores desenvolvidos pelos nossos alunos dentro do campus, integramos estações meteorológicas para sabermos se vai chover, se vamos ter problemas de enchente, controlamos o consumo de água, agora virou uma startup super legal de um professor. Enfim, nos últimos 10 anos, nós desenvolvemos mais de 350 projetos e todos eles foram integrados nesse dashboard. Lindão, não estou apertando nada. Quem gravou isso para vocês foi o Vitor, que é um autista de altíssima performance, que ninguém queria o Vitor, e hoje eu brigo, choro, imploro para ele voltar, porque é a pessoa mais querida que eu já trabalhei na vida, uma graça, que fazia todos esses vídeos para a gente. Então, nós temos ali tudo a um clique de distância, mas não é porque nós temos todas essas informações que nós não transformamos um campus num campus delicioso, super arborizado, super agradável, cuidando do CO2, cuidando da água, cuidando das bitucas de cigarro. Cada bituca de cigarro é 1,5 litro de água que é consumida quando vai para o nosso meio ambiente, e a gente faz a gestão de tudo em cima dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Muito bem. Em cima disso, a gente criou um MBA. Quem quiser fazer, é um MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. Quem estiver aqui, tem 20% de desconto. O MBA é online, bem rapidinho e uma delícia. E a coordenadora é doida, então pode ir que a coisa é boa. Aí a gente ganhou um monte de prêmios dentro do Brasil, fora do Brasil. Ganhamos um centro de referência em IoT. Fomos reconhecidos, olha, parece meu irmão de cara de doido, assim, mas não é. Esse é o cara que inventou o Fab Lab no mundo, lá no MIT. E ele nos reconheceu como o melhor projeto na área de cidades inteligentes no finalzinho do ano passado. Qual é a parte boa de tudo isso? Tudo que a gente prototipou, nós estamos escalando. Então, aquele é o prefeito de Albertina, 3.105 moradores em Albertina. Esse aqui é o prefeito de Sorocaba, quase 800 mil pessoas. E a gente adaptou as nossas soluções para cada cidade, respeitando a vocação da cidade. Então, não existe um projeto único de cidades inteligentes. Nós temos que adaptar, né? Transformamos Sorocaba numa Fab City em 2018, que é o conceito da cidade de 15 minutos a pé, conseguimos fazer. Ajudamos a criar as leis municipais. Fica a dica aí para todo mundo que está aqui, criem sandbox, caixinhas de areia que você prototipa toda a inovação sem precisar seguir a regra normal. Eu adoro quebrar regras, e essa aqui quebra as regras, amo. E, por conta disso, a gente acabou parando no SXSW esse ano, fazendo ali como um dos finalistas lá em Austin. A gente só perdeu para a startup de Austin, o resto a gente ganhou, ficamos em segundo lugar, está valendo, né? Bom, com todo esse ecossistema que eu mostrei para vocês, mais o Centro de Referência IoT, mais o 5G, a gente entende que a gente está entregando uma educação para preparar os nossos alunos para este novo cenário, numa educação 5.0. Então, fica aí meu contato, se vocês precisarem, eu estou à disposição, e eu adoro aprender e adoro trocar, e eu queria agradecer pelo convite. Obrigada. Obrigado, professora Regiane, pela belíssima apresentação. Os protótipos, né, prototipar uma cidade inteligente, usar o conceito de sandbox para provar que é possível
e customizar a diferentes realidades fazem parte da estratégia de implementação, né? A gente sabe que as cidades têm as suas complexidades, né? Das mais diversas possíveis, que vai desde adensamento demográfico, condições de infraestrutura urbana, saneamento básico, acesso, a parte de mobilidade. Então, cada cidade tem a sua característica. Trazer um sandbox desse, professor, e mostrar que é possível, a partir de um experimento, e a gente escalar esse experimento, reacende a crença de que a gente consegue, sim, acompanhar, fazer as cidades acompanharem o desenvolvimento e utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Bom, com essa belíssima apresentação, a gente viu aqui uns painéis de BI, né? A gente fala assim, e os dados, né? Gente, para a gente fazer uma pequena reflexão sobre dados, né? Vamos imaginar cada um de nós quanto nós já vivemos até agora. Faz um minuto de reflexão. Os dados que você produziu ao longo da sua vida toda, você tem acesso a eles todos num único lugar que você podia recuperar, assim? Ou tem que fazer aquele exercício de memória? Quando eu tinha 7 anos de idade, o que eu fiz? Deixa eu tentar lembrar, né? Esse tratamento intuitivo, né? Chega um momento, e aí os estudiosos de pesquisa operacional sabem disso, quando eu aumento o número de variáveis, aumento o número de complexidade, não basta só eu tentar guardar esses dados na memória. Eu preciso ter uma grande estratégia de armazenagem de dados, de captação e tratamento desses dados. E aí, uma especialista vai falar com a gente sobre esse assunto, né? Então, vou convidar aqui a professora Stefania Dimitrov para começar a falar sobre, então, cidades que sentem, Business Information Modeling, né? E toda a sua conexão com essa parte de dados aplicada às cidades. Professor, o palco é seu. Muito bom, obrigada. Vamos passar também a apresentação ali. Por gentileza, enquanto prepara a apresentação, se você quiser até comentar, então, a professora está aqui o pointer, você é a equipe técnica que preparar a apresentação, então, da professora Stefania Dimitrov. Muito bem. Oi? Tá bom, perfeito. Vamos ver se eu consigo me achar nessa tecnologia aqui. Eu vim aqui para apresentar um projeto que chama Povos da Maré, que é um projeto desenvolvido pelo Sensible City Lab, em parceria com a Casa Firjan, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, vamos primeiro trazer uma reflexão aqui. Do lado direito, do lado esquerdo de vocês, está uma foto aérea de um pedaço da cidade de São Paulo, na zona sul da cidade de São Paulo. É uma região residencial, é uma foto aérea tirada por helicóptero em 2017, e ela é base para o mapa oficial da cidade, que está à direita, que é uma restituição aerofotogramétrica feita a partir daquela foto, né? É um bairro residencial. Aqui embaixo é uma foto aérea tirada no mesmo dia, também na Zona Sul, não está preto e branco, a mesma qualidade de máquina, a mesma altura de voo. Esse é um trecho da cidade de São Paulo, que é a favela de Paraisópolis. É um trechinho da cidade de São Paulo, olha a densidade que é, né, a quantidade de gente, imagina, comparando, né, a quantidade de gente que mora nesse trecho, né, da cidade, a mesma escala, né, comparado ali com um outro pedaço da cidade oficial, né? E esse é o mapa oficial da cidade, desse trecho de Paraisópolis, feito na mesma escala, né, no mesmo mapa, no mesmo ano. Então, o que a gente vem falando é que cidades são essas, né? Do que a gente está falando quando fala de cidades inteligentes, né? Imagina que muitas pessoas, e aí não é só em São Paulo, eu peguei esse trecho porque estava ali fácil para mim, mas se você pegar aqui no Rio de Janeiro, 1/4 da população mundial mora em situações como favela, e muitas não têm endereço. E não ter endereço hoje significa muita coisa, né? Porque as pessoas têm como uma identidade. Tem nome, CPF e o endereço. Então, tem algo aí que a gente precisa enfrentar, né? E aí, uma coisa é você voar de helicóptero e fazer o mapa, e outra coisa é você entender essa cidade que está ali quando você coloca o pé no chão ali, né? Então, são situações que a gente precisa realmente enfrentar. E tem situações também que são bonitas, né? Visualmente falando,
tem situações muito interessantes. E aí vem o desafio de como que a gente coleta esses dados que não são fáceis de coletar e não são simples de mapear também, né? Aqui é um exemplo que foi feito no Vidigal. Esse é um equipamento LiDAR que ajuda, apoia a fazer o mapeamento de áreas urbanas complexas, que é no caminhar a gente consegue pegar um monte de informações laser, formando aí um mapa aqui junto com uma equipe de topografia. E aí é possível fazer com os dados coletados projetos como esse que foi feito. Opa, tem que voltar e alguém tem que dar um play, parece. Ou será que não deu? Ah, que pena. Eu acho que está com algum problema aqui. Mas vamos ver se tem outras. Então, aqui é como um resultado, né, do levantamento. Esse projeto acabou sendo selecionado para a Bienal Internacional de Arquitetura, está lá em Veneza. Esse é o resultado do levantamento feito por aquele equipamento, e isso apoia na elaboração da cartografia de áreas urbanas extremamente complexas, que com equipamentos tradicionais de topografia seria muito difícil usar, né? Seria muito difícil mapear. E, a partir desses dados, é possível a gente conseguir imaginar que lá na Bienal, né? É possível tentar entender essas cidades, né? Então, como que a gente está pensando esse espaço, né? Essa imagem é do Sensible City. Qual que é o conceito que está Sensible de cidade sensorial, né? Dos sensores mais. Hoje a gente é carregado de sensores, né? As pessoas são sensores, elas carregam celulares no bolso. Tem sensor ali de GPS, a cidade está cheia de câmera, né? Então, imagina, em Sorocaba tem um monte de sensores, né? E como que a gente consegue pegar essa inteligência que está nesse mundo físico e ela acaba virando esse mundo digital, e como que a gente consegue traduzir isso e puxar de novo para o nosso mundo físico, e traduzindo esses dados em informações que são importantes para o gerenciamento, né? Das cidades, para a tomada de decisões. E isso não claro, os sensores existem há muito tempo. A ideia de você conseguir controlar os seus dados, os seres humanos como sensores, já... Né? Isso aqui é um exemplo de como que eu contava alimento, né? Como o ser humano contava alimento para saber se tinha possibilidade durante o ano aí, sobreviver, se tinha necessidade de pegar mais ou menos, né? Então, é interessante. Aqui um outro exemplo de data science, né, no fundo, que é na peste bubônica, como que foi feito o levantamento, coisas que a gente viveu agora com a pandemia, né? Então, como que era, em qual rua que tinha dado caso. Então, é um dos primeiros exemplos nossos de alguma maneira de ciência de dados. Essa aqui é um sensor que era usado o pássaro como sensor nas minas de carvão. O pássaro era muito mais sensível à questão do ar, da qualidade do ar, então ele entrava nas cavernas juntos ali para poder, se o pássaro não está passando bem, antes do ser humano já sabia, vamos embora, porque então o pássaro sendo usado como um sensor. E aí hoje a gente tem essas estações meteorológicas que têm as suas questões. Na hora que você coloca uma estação meteorológica num ambiente super bacana, ela vai falar que a qualidade do ar em Madrid, nesse caso é Madrid, está super legal, né? Esse caso foi real em 2009. O prefeito da cidade precisava mudar a qualidade do ar, os índices, então ele passou a estação meteorológica estava lá numa região muito poluída, passou para o parque, foi super legal, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com que dados que a gente está vendo e como que a gente traduz os dados que estão sendo coletados. E aí a importância da gente imaginar esses sensores que são mais individuais mesmo, que têm uma capacidade muito grande de coleta nas regiões em que as pessoas efetivamente vivem, né? E conseguir traduzir isso de uma maneira mais interessante. E aí aqui tem um exemplo que eu acho muito rico, que foi feito lá aqui tem que rodar esse vídeo, não vou deixar não rodar. Vamos ver se alguém aperta um play para mim? Será que tem? Vamos ver. Porque o que foi feito? Eu posso até passar. Será que tem alguém para apertar um play? Não?
Eu posso explicar, mas dá um dozinho. Bom, vou passar. Tem? Tá, eu vou explicar. É um caminhão que foi, em cima desse caminhão, um caminhão de lixo, foi colocado um sensor de qualidade do ar em Cambridge, lá onde está o MIT. E aí, por que um caminhão de lixo? Porque, no fim, o caminhão de lixo era um dos veículos que passava e cobria a maior parte da cidade. E aí, com isso, também com o GPS embarcado, foi possível fazer um mapeamento muito rico da qualidade do ar em toda a extensão, né, da cidade. Então, era isso que estava querendo mostrar. E aí tem sensores mais interessantes, assim, no sentido de ser mais portáteis. Ah, levanta aí, vamos ver se tem. Mostra aqui, que esse a gente fez em parceria com a Casa Firjan. Esse chama Octopus, que é um polvo, né? É um projeto que é aberto, é código aberto, é open source. Acho que dá para fazer assim, as pessoas já podem ver como que foi bonito, né? Ele é todo projetado com código aberto, quer dizer que qualquer pessoa pode baixar e, se tiver acesso a uma impressora 3D, faz a sua impressão. E dentro tem sensores diversos possíveis de serem colocados. Nesse caso, está um GPS, temperatura, qualidade do ar, inclusive com a partícula 2,5, que é uma das partículas mais importantes assim, para ver questão de saúde, e umidade do ar também. Então, aqui são os sensores. E aí vem o projeto da Maré, né? Qual que é a ideia? Aí é demais, né? Porque uma coisa é a gente ter a tecnologia, outra coisa é como que a gente faz para realmente que essa tecnologia ela seja inclusiva. Como que a gente faz para que o conhecimento vá, como falou, né? Não é questão de cidades inteligentes, são pessoas inteligentes que fazem as cidades serem inteligentes, né? Então, essa ideia, esse potencial, o que foi? Lá na Maré, tem a Redes da Maré, que é a associação de moradores de lá. Eles selecionaram moradores que teriam interesse de participar desse conhecimento. Então, vieram aqui na Casa Firjan, imprimimos os Octopus junto com eles, eles entenderam o que é uma impressora 3D, montaram, aqui estão os sensores sendo montados, depois teve um momento de, não é possível que nem esse aqui vai dar para dar um play? Gente, eu estou triste. Quê? Está em PDF? Então é uma que não veio atualizada. Que dó. Então, porque é muito bonitinha essa pessoa. Aqui é a Rai falando, que é uma moradora da Maré, com o Octopus na mochila depois de ser impresso. E comentando, olha, eu estou muito feliz agora porque eu vou conseguir coletar lá do lado da avenida, onde tem a escola do meu filho, que eu tenho certeza que lá tem muita poluição e eu preciso ter dados para poder ir junto com a comunidade para poder mudar a política pública, né? Então, eu vou querer priorizar essa situação aqui, porque, para mim, isso é muito importante. Então, imagina o potencial que é você realmente fornecer essa possibilidade de entregar para os próprios moradores o conhecimento de coleta de dados e a gestão desses dados, né? Então, acho que é essa provocação que eu trago, essa questão inclusiva da cidade inteligente. É isso, pessoal. Muito bom. Stefânia, muito obrigado pela sua contribuição. Na perspectiva de cidades inteligentes, acho que de uma forma geral, a gente vê o quanto é importante a questão dos dados, né? Não só apenas medir, mas é preciso também utilizar esses dados, né? Ele tem que servir para tomada de decisão, para orientar a construção de políticas públicas que garantem efetivamente aí a melhoria desses indicadores. E quando a gente olha para as diretrizes, né, de uma forma geral, as pessoas que pensaram para onde tem que se ir o caminho de cidades inteligentes. A gente está falando de Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né, em que a professora Regiane, inclusive, participou da construção, né, professora? E todas as diretrizes que apontam esse caminho, né, eles primeiro guardam o aspecto da sustentabilidade. As cidades precisam primeiro ser sustentáveis, né, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, para depois, então, pleitear qualquer outro tipo de reivindicação em termos de cidades inteligentes.
E a importância dos dados nesse contexto é fundamental, porque eu preciso medir para saber, né, quais são essas características quando o assunto é sustentabilidade. Né, como é que está a qualidade do ar? Né? A gente viveu aí momentos, por exemplo, como a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, que foi uma tentativa, uma iniciativa do governo federal para começar a criar uma cultura de gerenciamento de resíduos, e que depois a gente sabe que teve um esvaziamento, e quando isso desce para as outras esferas, né, sempre mexe com um ou outro grupo, mas ainda é um desafio. E a gente só vai conseguir provocar cidades inteligentes a partir do momento que a gente conseguir primeiro resolver o problema da sustentabilidade. Por isso que tecnologias como essa que estão desenvolvendo são tão importantes, né, para a sociedade de uma forma geral e para esse tema. Bom, e agora para falar sobre, para dar continuidade nesse assunto, pessoal, estão gostando? Super legal o tema, né? Muito instigante. Tem o conceito agora de responsividade, né? Eu sou da área de tecnologia, minha formação básica. Quando a gente fala de responsivo, a gente vê aquele sistema que se adapta, né, ao celular, ao smartphone, ao meu tablet, ao meu iPad, ao computador. Então, isso é responsividade. Responsividade é aquilo que responde a um formato que precisa ser feito. E quando o assunto é cidades, né? Como é que as cidades respondem? Né? Como é que elas estão projetadas ou deveriam estar projetadas para responder a esses formatos que a gente está vivenciando, e precisa que elas sejam orientadas para tal, para garantir tudo isso que a gente vem falando aqui: sustentabilidade, inclusão, né, serem habitáveis e serem mais humanas. Para falar desse assunto, né, então eu vou convidar aqui Luciana Fonseca, né, para discorrer para a gente sobre a questão de cidades responsivas. Por favor, Luciana. Gente, então, boa tarde. Eu acho que tem sentido um pouco assim contar né, a nucleação de sistemas de onde o Instituto Cidades Responsivas vem. Então, a gente está ancorado em outros 3 núcleos de desenvolvimento urbano. Né? O Instituto vai trabalhar com pesquisa, com educação, né? Tem o MBA em Cidades Responsivas, vários cursos, e com o que a gente chama de urbanismo estratégico, que é desenvolver a cidade a partir realmente de dados, tendo o ser humano como maior sensor, mas conseguindo ler e interpretar o território. Né? A plataforma Place é o nosso gêmeo digital, então, uma startup criada internamente para a gente conseguir organizar os dados, esses todos que a gente viu que a gente já é passível de recolher, quer dizer, nosso tema não é mais não temos dados. Né? Antes teve uma pergunta, como é que você armazena, como é que você lembra dos seus dados? Imagina na dimensão da organização pública, que a gente tem várias secretarias, né, com dados ancorados em diversas formas de organização, inclusive alguns na gaveta do prefeito, outros num Excel, outros num PDF. Então, como é que a gente organiza isso para uma dimensão fundamentadora da cidade responsiva, que é uma palavra que eu acho ótimo que está na moda atualmente, que é interoperabilidade. A gente falava de transversalização de dados, e hoje em dia a gente sabe que interoperar dados é fundamental para, por exemplo, ter dados da Secretaria de Educação, da Secretaria de Transporte, por exemplo, para a gente conseguir, né, alocar as melhores condições para onde estão as escolas colocadas, ter maior segurança, enfim, Fazenda, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Bom, não me apresentei, sou de Porto Alegre, né, já puxei um bueno aqui, então não precisa muita explicação. Depois a gente constrói, né, desenvolve os artefatos e busca o funding, busca o financiamento. Então, é um ecossistema criado, né, internamente para trabalhar com desenvolvimento urbano. E que nos permite a gente ter isso que eu comentei no início da história, né? Reflexão na ação. Então, a coisa da gente estar ali na tarefa cotidiana e da gente conseguir refletir acerca disso. A gente cria um ambiente para que a gente possa fazer isso. E, nesse sentido, eu acho que eu trago alguns aspectos mais conceituais assim, do que exemplos práticos, vou ter exemplos práticos na sequência, mas a gente tem algumas premissas para fundamentar essas ações. Né? A primeira delas é que a cidade é responsiva. Então, a cidade inteligente, qual é que é a diferença da responsiva? Depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas, na verdade, a cidade sempre foi responsiva. Né? Que nem eu falei antes, a cidade é um sistema causal, a cidade ela é que nem nós, ela age, reage, e sempre foi assim. Então, o sistema de planejamento e desenvolvimento urbano que a gente tem atualmente, plano diretor, que a gente está acostumado a usar para desenvolver as cidades, ele foi uma resposta à Revolução Industrial. Lá, 100 anos atrás, mais,
né, as cidades ficaram caóticas, cheias, a gente teve um ambiente ali que a gente não sabia lidar, e as criaturas começaram a criar regras, imaginar futuros, criar regras, e a gente, nós responsivos, passamos a ser criaturas que obedecem um sistema. Então, a nossa dimensão propositiva, a nossa dimensão de responsabilidade perdeu protagonismo na constituição de cidades e a gente passou a atender, né, aos regimes normativos, dispositivos de controle, etc. Nesse momento, o que a gente tem é uma inflexão, né, de timeline revolucionária, né? A gente vive uma revolução da mesma envergadura transformadora que a gente teve na Revolução Industrial, só que, obviamente, a gente está em cima, né, de uma revolução ali tecnológica que vai colocar exponencialmente essa transformação em movimento. Então, o nosso tema é conseguir entender, diante dos dados que a gente tem, quais são as perguntas certas que a gente tem que fazer. Então, a gente tem mais é que aprender a perguntar do que, né, outra coisa. E aprender a lidar com os dados, que é uma coisa que a gente ainda está, né, em baby steps, assim. Simplificar o complexo. Daí vem a onda de como é que a gente entende e organiza esses dados, né? Então, na verdade, a gente tem que, no meio de 1 zilhão de variáveis, a gente tem que conseguir identificar quais são as que têm mais importância, pensar, né, limpar e conseguir, a partir daí, gerar as soluções que a gente precisa. Então, o nosso desafio é simplificar o desenvolvimento urbano e a gente tem aí, nesse sentido, a tecnologia a favor da nossa ação, né, como meio e não como um fim. Eu acho que, na dimensão das cidades inteligentes versus responsivas, o que a gente tem com a cidade responsiva é mesmo uma evolução de autoaprendizagem da cidade inteligente, de se entender como um meio e não como um fim, né? No início da operação da cidade inteligente, ela estava mais colocando ações, né, utilizando sensores, utilizando câmeras, mas ainda trabalhando na ótica de um sistema de planejamento século XX. Então, quer dizer, ainda que eu tivesse a captura de todos esses dados e fundamentos, tudo isso estava indo para um dashboard, numa central, que tinha um técnico olhando e operando e devolvendo respostas. Então, como é que a gente consegue fazer com que a cidade dê suas próprias respostas e opere a partir das suas próprias ações, né? E a gente traz o exemplo da rede distribuída e centralizada e descentralizada, né? Então, na verdade, o que a gente quer... A gente partiu daqui, depois da Revolução Industrial, né, quando a gente tinha um planejamento super centralizado, calcado numa dimensão ultra técnica. Aí a gente passou a distribuir aqui, descentralizar, mas a gente, embora esteja aqui, a gente quer chegar numa rede de autonomia, uma rede distribuída, né? Esse é um sistema pensado para interconectar comunicações, né, mas que a gente traz para dentro da cidade, entendendo a cidade como um sistema complexo. E aí tem um outro pensamento, bem na dimensão filosófica, que a gente coloca na mesa hoje aqui, que é ser ou estar, né? Da gente se entender como essa criatura responsiva que a gente está colocando, que nós não estamos aí, né? Nós somos isso. Então, é naquela ótica de reprogramação, de modus operandi, de ação de cada um de nós, a gente entender que nós não estamos presos no engarrafamento, que nós somos o próprio engarrafamento. Então, né, nós configuramos as ações da cidade. Por que é difícil agora a gente ter um sistema normativo que controle isso? Porque a cidade ficou tão heterogênea, tão complexa, tão variável, ela cresceu tanto que a gente já não consegue mais predizer todos os acontecimentos. E aí, quando acontece alguma coisa, isso acontece sempre, que a gente não imaginou que aconteceria como sistema de planejamento, ele entra em colapso, ele para. Porque não existe dentro lá dos asteriscos, das linhas, né, das normas do plano diretor, algo que indique o que fazer quando determinado acontecimento, né, se dá dentro da cidade. Então, essa reprogramação de nós somos os maiores sensores, que a Estefânia estava fazendo, é um dos temas da nossa ação. Como um darwinismo urbano mesmo. Como a gente entender que a cidade ela precisa aprender com ela mesma e, a partir daí, ela se reconfigurar por conta, né? Aqui a gente tem uma imagem, essa imagem é da cheia que a gente viveu em maio do ano passado, no Rio Grande do Sul, essa imagem de Porto Alegre. Então, a gente teve a cidade, imagino que vocês tenham escutado falar disso, a gente teve uma cidade, aí, uma parcela coberta de água. Essa parte que eu estou mostrando para vocês, ela é leito de rio mesmo, né? Ela é um lugar ocupado por nós,
mas ela é leito de rio. Então, tem outra dimensão da gente entender que nós somos parte de um sistema, nós não somos a diferença da visão antropocêntrica que a gente se acostumou a ter, né? Nós somos parte, a gente ocupou o leito do rio e a água voltou. Mas esse é um tema à parte, um parênteses aqui na onda. A história é a gente conseguir ser um ambiente, né, que se desenvolve a partir do seu próprio aprendizado, não tanto por inputs nossos ali, né, operativos e normativos, mas como algo que é responsivo mesmo. E aí, alguns exemplos de como a gente faz isso atualmente. Tá? Esse é Formigas Digitais, eu estou falando, porque fazendo uma alusão à teoria Torrede do Bruno Latour, né? Como é que as formigas agem, como é que a gente agiu durante essa cheia que aconteceu, criando esse mapa de abrigos aí na cheia. A gente conseguiu muito mais resultado positivo durante a cheia, agindo como formigas digitais, vamos dizer assim, cada um na sua individualidade de ação. A cidade começou a se organizar por grupo de WhatsApp, Instagram, TikTok, as pessoas fazendo listas de abrigos separadas. E aí a gente começou a pensar como é que a gente vai integrar esses dados e interoperar eles. Então, a gente fez uma parceria com a SOS-RS, que é do Tecnopuc, lá de Porto Alegre, que estava centralizando no único dashboard todos esses dados dos abrigos que estavam rolando na internet. E aí a gente colocou dentro da plataforma, dentro do sistema, esse mapa de abrigos, que era alimentado pelos próprios, né, responsáveis pelos abrigos. Então, por que isso é bom, né? Na verdade, assim, a tecnologia nos traz uma dimensão visual libertadora. Quando a gente trabalha com números, uma coisa é você ter uma lista de coisas numa planilha, outra coisa é você saber essas coisas, como elas se organizam no espaço, e conseguir didaticamente entender. Todo mundo saber do que se trata e onde está. E isso aqui a gente conseguiu ter ações que... eu saía de casa, por exemplo, para doar um colchão, com um colchão em cima do carro, e eu chegava num abrigo e lá não preciso de colchão, preciso de fralda, preciso de leite. Então, assim, simplesmente tu conseguir ter um mapa para conseguir clicar num botão e ver, bom, esse é abrigo tal, né, ele aceita, ele tem tantas vagas, né, o que ele precisa? Marmita, fralda. E isso aí começou a se especializar por conta própria. Aí começaram a surgir os abrigos que aceitam pet, os abrigos que aceitam, né, crianças, os abrigos só para mulheres. Então, assim, tudo começou a se organizar num sistema auto-organizável a partir, então, da organização de dados e da interoperabilidade deles. Que é uma coisa, assim, para mim, é a saída que a gente tem de tratamento de desenvolvimento das cidades atualmente. Outra coisa que a gente faz e acha super importante, Marcos falou aqui disso antes, é entender que a cidade precisa de um desenho dinâmico de planejamento. Né? Essa onda que o plano diretor vai ser revisto de 10 em 10 anos, daí a gente faz, vê o que acontece, começa a criar um monte de emendas ali pela metade, é algo que, na verdade, precisa ser transformado. Então, como é que a gente entende a cidade em movimento e projeta ela em movimento? Por meio de indicadores. Né? Esse é um indicador que a gente desenvolveu de acesso à habitação. Então, o que a gente faz, assim, na prática, é cruzar quanto a criatura ganha com a mediana de valor, né, dos imóveis do mercado imobiliário. A gente sabe que a criatura pode gastar de 30% a 35% do que ela ganha para financiar uma habitação, tanto por lei quanto na prática. E aqui o que a gente mostra é quanto elas estão colocando para financiar uma habitação. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a pessoa tem que colocar na mesa 70%, né, do que ela está ganhando para financiar uma habitação. O que isso indica? Isso aqui é mediana, tá, gente? Isso aqui está passando a varrer. Claro que, se eu for num bairro, se eu for num setor, o índice de acesso vai se mexer. Mas o que isso indica para a gente em termos de sistema de planejamento? Preciso aumentar a oferta para equilibrar a demanda. Então, as discussões infinitas lá de planejamento, eu não vou aumentar índice, eu vou aumentar a densidade em que bairro, né? Eu tenho que olhar a infraestrutura e tal. Eu vou fazer projeto social, porque as criaturas precisam ter onde morar. Eu vou expandir perímetro urbano. Então, a gente dá as tintas, né, de forma mais geral nesse indicador, e aí o município tem que ir lá e olhar como é que ele vai agir, né? Bem como vai atrair o desenvolvimento urbano para a cidade, né, para equilibrar o indicador, vai atrair a construção civil. Aqui a gente vê um crescimento, né? A gente vai ver lá no primeiro indicador de dezembro de 23, está ficando mais caro morar. Por quê? Por que será que está ficando mais caro morar?
Então, por exemplo, Florianópolis, ali com 83%, né, cidades litorâneas e turísticas, tendem a ser muito mais caras. Belém, depois da COP, a gente foi olhar os índices de acesso, explodiram. A gente faz isso para aluguel também, depois dá para dar uma olhada. Então, a gente consegue entender a cidade se mexendo através de indicadores de forma visual. Outro que a gente faz é o acesso ao verde, à vegetação. Só que a gente mede isso, por exemplo, a partir de densidade. Então, não é quanto de verde eu tenho em determinado quilômetro quadrado, né? É quanto de verde cada unidade habitacional tem no acesso à sua unidade. Então, as barras, quando elas estão altas, elas indicam densidade. Quanto mais pessoas vivem ali. Quanto mais claras elas estão, mais acesso ao verde eu tenho. Então, eu consigo ter, como premissa de equilíbrio, ter barras mais altas e mais claras, né, e em vez de ter barras altas e escuras, que acontece em várias regiões. Eu trouxe aqui o Rio de Janeiro, mas a gente tem para todas as cidades. E eu acho que esse é o último exemplo que eu trago, Unificar para Interoperar. Esse é um mapa de iniciativas urbanas que a gente fez por meio da plataforma Place. Qualquer um de vocês, aliás, super convidados a colocarem os seus projetos lá dentro, né? Qualquer um pode inscrever o seu projeto. A gente pode olhar dentro do país inteiro onde é que estão os projetos, quais vêm da academia, do setor público ou do setor privado. E aí, dentro, a gente clica na bolinha ali, aqui dentro do Sandbox do Rio de Janeiro, que é um projeto, aliás, bem interessante, não sei se vocês estão familiarizados, mas, fundamentalmente, trabalha na criação de uma simplificação da dimensão do direito urbanístico para a gente conseguir ter simplificação e desenvolvimento urbano, porque está aí um outro tema que sofre com a questão da... Não se ajustou ainda a tecnologia, a dimensão normativa. E a gente consegue fazer um plug and play de projetos, né? Então, consigo ver os projetos no país e entender o que dá match com o quê. Daqui a pouco tem mais de um setor trabalhando na mesma originação de problema e solução de problema. Tem academia, setor público, setor privado, trabalhando nas mesmas coisas. Então, aí é algo aberto e que a gente consegue também ter uma visão espacializada e didática das coisas. Eu acho que é isso por enquanto, gente. Agora acho que a gente conversa, né? Luciana, obrigado também pela contribuição aí com essas informações para a gente discutir nessa perspectiva, né, as cidades com relação à responsividade e, como você disse, as cidades sempre foram responsivas, elas sempre tiveram que responder a tempos e movimentos, né, que a gente veio vivenciando ao longo da história e, enfim, das próprias cidades em si. E agora, com esse movimento que nós estamos vivendo agora de muita informação, muita tecnologia, e necessidade de fazer com que isso reflita na qualidade de vida das pessoas, mais um movimento de responsabilidade também que as cidades irão continuar respondendo. Pessoal, chegou a hora da gente conversar, né? A gente conversar um pouco sobre os assuntos, provocar. Falo conversar aqui no sentido agora de mão dupla, tá? Com vocês participando também. E eu gostaria só de provocar essa conversa com algumas perguntas aqui. Uma delas, a gente entender que cidades inteligentes é uma estratégia inovadora, né? Inovadora do ponto de vista schumpeteriano, neo-schumpeteriano, né? de uma inovação, e que uma inovação que vai permitir com que a gente consiga responder aos desafios urbanos que estão colocados, né? Com crescimento populacional, com tecnologia, com desafios ligados à sustentabilidade, resíduos e outras questões mais. No meu caso, particularmente, eu pesquiso os desafios de segurança pública, né? Criminalidade, indicadores de segurança pública. E se a gente entender que inovação ela é uma combinação de múltiplas hélices, né? Há quem diga já está na quíntupla, né? Hélice de inovação, a gente sabe que a universidade tem um papel importante nesse caso, e a gente gostaria de ouvir um pouco mais de qual o papel da academia, professora Regiane, nesse contexto, como uma indutora, como é que ela pode contribuir nesse desenvolvimento de cidades mais inteligentes, humanas, sustentáveis? Então, é fundamental, né? A gente tem que parar com aquele academicismo antigo que teria ali um monte de artigos que não nos levam a lugar nenhum, né? Que você faz um monte de coisas, coloca dentro da gaveta e guarda. É um TCC ótimo, né? Não serve para nada. Então, nós temos que chegar mais próximos da realidade da sociedade.
nós temos que levantar exatamente quais são as dores daquela sociedade que estão, primeiro no entorno, depois um pouquinho mais afastado, e assim a gente vai melhorando. Quando o Smart Campus foi concebido, a ideia foi exatamente essa, colocar a academia para resolver problemas reais da sociedade. E é isso que nós fazemos. Nós convidamos os bairros, nós convidamos as vilas, nós convidamos as indústrias, eles vão até a faculdade, eles expõem quais são os problemas, e, a partir desses problemas, os alunos fazem os TCCs. Então, não são mais TCCs, trabalhos de conclusão de cursos, que só vão gerar um artigo. Não, elas vão gerar uma solução. E, mais ainda, a gente vai despertar o senso de empreendedorismo. Então, muitos alunos se tornam empreendedores, criam as suas startups, e, a partir disso, eles têm uma possibilidade de vender isso de forma escalável. Então, é fundamental que a gente mude o mindset dos professores e fazer com que essa quíntupla hélice funcione de verdade, colocando a faculdade a serviço da humanidade. Sem isso, a gente não serve para nada mais, entendeu? Só ficar escrevendo papelzinho, guardando na gaveta e ganhando dinheiro para fazer pesquisa para não chegar a lugar nenhum, não dá mais. Então, lá no nosso MBA, por exemplo, são 9 disciplinas. Quais disciplinas? Os 9 eixos, aqueles 9 que eu mostrei para vocês. Qual é o objetivo? É que, ao final dos 9 disciplinas, o aluno escolha uma cidade e aplique na prática aquilo ali. E aí ele resolva o problema daquela cidade, levantando todos os dados primários e secundários e propondo soluções de verdade. É, assim, uma mudança radical. Aquele QR Code que eu deixei tem vários artigos de verdade do que foi feito para o planejamento para o próximo gestor. E a gente precisa mudar, fazer parte da vida da sociedade. Então, hoje, a gente participa de todos os conselhos municipais de ciência, tecnologia, conselhos de arquitetura e urbanismo, conselhos de inovação, e os professores se colocam realmente à disposição da sociedade para transformar essa sociedade numa vida melhor para todo mundo. Eu posso fazer uma pergunta atravessada? Claro, só para eu claro. saber. Quem é que é da área da arquitetura e urbanismo? Só para... Uou! E os outros todos são da área da cidade, então estão interessados na cidade. Tá bem. Professora, obrigado. A academia tem um papel importante, né? Nesse papel, a gente vê assim, cada vez mais a necessidade da gente orientar a pesquisa para resolver problemas da sociedade, está aí um grande desafio. Já para estimular também aqui o nosso debate, né, só fazer uma pergunta para cada uma, depois a gente faz um debate, cada um pode fazer comentários entre si sobre as respostas. E a gente depois já vai preparando as perguntas, vocês também, né, que a gente já faz o microfone circular para a gente aumentar e enriquecer esse debate. Existe uma pesquisa recente, não é, assim, é muito difícil estimar, mas tem sido divulgado de forma ampla, que uma pessoa gera aproximadamente 5,3 gigabytes de dados por mês, uma pessoa com seu celular. Você gera um volume de 5,3 giga todos os meses, né? E, então, assim, pessoas são potenciais coletoras de dados, né, professor? Então, eu vou já começar com a Estefânia aqui. Qual é o papel, né? Se a gente olhar por esse contexto, que de repente é possível a gente massificar essa coleta, capilarizar a coleta de informações, que a gente sabe que é um desafio, como é que as pessoas podem se tornar agentes ativos nessa questão de coleta de dados e contribuir nesse contexto de cidades inteligentes? Bom, é difícil fazer uma resposta assim tão simples, porque eu acho que é um tema que não é, né, é um tema que eu acho que mereceria um debate só para isso. Porque tem um lado bom, a gente está aqui falando de coleta de dados e tal, mas também tem um lado meio perverso da quantidade de coleta de dados que a gente tem, e também um excesso de dados, e como que a gente usa esses dados. Aí tem milhões de questões aí, que eu acho que é muito, assim,
não dá para a gente agora, vamos responder isso aí, a gente vai responder e vai fechar, mas eu acho que eu posso deixar mais perguntas, né? Inclusive, algumas provocações. Por exemplo, aquela do mapa mesmo que eu faço, né, que eu fiz no começo, né, as pessoas aqui estão sem endereço, que realmente é um problema, as pessoas precisam ter endereço, é uma questão de pertencimento. Agora, se vocês forem pegar, quem que faz o mapa? Por que essas pessoas não têm um mapa? E aí a gente vai cair numa história que os mapas são feitos, historicamente, por uma questão de arrecadação. Então, desde o começo, lá no início lá do ouro, né, se faz o mapa para poder pagar o imposto, né? Aí você começa a pensar, poxa, então é o direito a não mapear, né? É o direito ao não mapa, né, que a gente está falando. Então, assim, por isso que eu estou falando, eu acho que tem coisas assim que a gente tem que aí provocar no sentido, às vezes a quantidade de informações e de dados que a gente gera são maiores, até essa nuvem de pontos, né, que eu mostrei do LiDAR. O maior problema agora não é a tecnologia para mapear, é que a tecnologia mapeia tanto, ela vai mapear, o LiDAR, ele mapeia tanto o varal na roupa, com a mesma intensidade de uma parede, de um sistema de drenagem, sabe? Então, você fica, opa, a quantidade de informação é tão grande e a inteligência artificial que vem sendo usada para esses mapas, especificamente, nas pesquisas que eu estou atuando, como que a gente vai dizimar, quer dizer, vai diminuir a quantidade de informações e vai apoiar numa leitura dessas informações que realmente seja útil, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação de excesso de dados e uma necessidade de diminuir dados e ser mais precisos em que dados que a gente conecta com outros que realmente vão acabar dando algum resultado, né? Como falado, então a gente está fazendo tudo isso para, né? Então eu acho que é meio por aí a provocação. É difícil, não dá para dar uma resposta tão positiva. Acho que a gente tem que estar num momento mais aberto, né? Entendi. A estratégia que você apresentou, por exemplo, é que as pessoas se tornem, por meio de algum instrumento, como aquele que foi apresentado, Octopus, né? Coletores de dados que, de repente, sejam mais significativos por uma missão específica. Quando o assunto é dados, também foi tratado aqui pela Luciana, é a questão das caixinhas, né? O dado está fragmentado, né? Esse dado a prefeitura tem um, o Estado tem outro, a empresa tem outro, o data center é privado, ou então é da Amazon, o dado está lá nos Estados Unidos. Não vou entrar nesse detalhe, vocês viram o apagão que teve esses dias, aí, essa semana, e foi um desespero aí para algumas tecnologias de aplicativo que tem toda essa estratégia de dados baseados só em nuvem. Mas quais são os desafios? Quando o modo operandi a gente tratar de interoperabilidade, quais os desafios que a gente podia colocar assim, olha, como é que eu conecto essas caixas de dados, Luciana? Eu acho que a primeira coisa é a sensibilização e as criaturas entenderem que esse é um modus operandi, né, possível. Então, quando a gente vai trabalhar dentro da cidade, o que a gente encontra é muita resistência ainda, né, dentro do sistema de planejamento, das pessoas abrirem as suas caixas para o amigo, para o vizinho. Então, quer dizer, as secretarias elas ainda têm uma ótica, aquela rede que eu mostrei da centralizada distribuída, ainda tem uma ótica de rede centralizada. Então, a Secretaria da Fazenda não quer compartilhar os dados com a Secretaria de Segurança Pública e também não quer compartilhar com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e tal. Então, assim, quando a gente entra para trabalhar na cidade, a primeira resistência que a gente tem é cultural. Por isso que eu trago a foto ali vamos entender se a gente é ou se a gente está, né? Então, é uma ótica de realmente entender. Quando as criaturas entendem, aí tem que instrumentalizar, porque daí entra um pouco disso, assim, a figurinha do Einstein, né? É simples, mas não é simplista. Eu tenho muito dado, como é que eu vou lidar? Eu faço um mapa com programação, eu faço um mapa com Python, né? Eu tenho que saber perguntar se isso, aquilo, se, né? E assim vai indo a programação e as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho que estar instrumentalizado com as novas tecnologias, com as tecnologias que a gente já tem, né? E tem que estar conseguindo operar isso depois que isso for ensinado. Então, daqui a pouco entra lá, vou contratar uma consultoria, né, sei lá, da Ernest Young, vai vir na minha cidade, vai aqui transformar o sistema de planejamento, vai lá, instala o gêmeo digital, mostra como é que é e tal, vai embora.
e a coisa para, né? Então, não é desenvolvido por ali. Eu acho que outro tema que tem aí, que não é tanto relativo à interoperabilidade em si, que realmente agora parece que... Tem um livrinho que chama The Responsive Cities, que os caras escreveram no início dos anos 2000, com a experiência americana, que já vinha colocando na mesa, tipo, precisa fazer isso. A gente está, né, num delay aqui para entender essas coisas, mas a gente está conseguindo desenvolver. Mas tem uma ótica, pegando o gancho do painel de antes, que é de criatividade muito latente, que é outra coisa que a gente tem que entender para conseguir ser feliz, do tipo, se eu vou trabalhar com dado, minha dimensão humana agora, minha dimensão criativa, está tudo aqui, eu o que eu faço, afinal? E acho que daí a coisa de fazer a pergunta e de entender, por exemplo, o Twitter, né, foi proibido, agora está aberto, né, forma uma série de dados que a gente pode usar. Era a plataforma aberta que a gente tinha para capturar dados. Então, por exemplo, uma pesquisa que tem aqui no Rio de Janeiro, que através dos tweets das pessoas eu consigo saber quem elas são e que estações elas estão utilizando como transporte público. Então, eu consigo mapear, a partir do tweet da pessoa, qual é o movimento de ação que ela faz. Então, por exemplo, isso já é um dado bom para eu conseguir trabalhar lá na ótica da mobilidade urbana, né? Eu entender de onde estão vindo as criaturas, que tipo de deslocamento ela faz, né, assim, em tempo real, enquanto isso está acontecendo. Então, tem uma questão de sensibilização, tem uma questão de operação, instrumentalização, e de entender que a gente ainda é humano criativo e consegue ser feliz diante dessa realidade, né? Não é, acho que a gente tem que desassustar, né? Tem que normalizar isso, vai ser bom para a gente. Obrigado. Bom, agora as perguntas de vocês. Marcos, Quem tem a primeira? Dá licença um pouquinho. Não, desculpa, professor. Ela falou que tem que desassustar as pessoas, né? Agora eu vou assustar as pessoas. Que aqui nós não combinamos aí, mas... quando eu entrei em 1800 na faculdade, eu fiz tecnologia de processamento de dados, porque nem tinha ainda, você também, né? Bem-vinda, nem vamos contar que dia que era aquilo. Aí, essa era a primeira... Para vocês terem uma ideia, não tinha teclado para fazer a programação. A programação era feita com cartões perfurados. Para quem não sabe o que significa isso... É quando você joga na loto, na Mega Sena, lá, que você preenche aquilo ali que a gente fazia. Então, naquela época, 1986, nós não tínhamos como capturar dados. Aí nós aprendemos a capturar os dados. E estamos aprendendo a transformar esses dados em informações. Aí a gente entrou na era da informação. Então, vieram os cursos de tecnologia da informação, de sistemas de informação, tal. Agora, nós estamos subindo o nível. Isso é uma pirâmide. Desenha na pirâmide aí, na cabeça. Dados, informação, informação transformada em conhecimento. E a pontinha da pirâmide é a gente ter sabedoria, para saber o que vamos fazer com esta montanha de dados em benefício da humanidade. E eu disse que eu ia assustar, então eu não vou assustar, só vou falar a realidade nua e crua. Cada um de nós que temos um smartphone na mão, somos um sensor ambulante. Nesse smartphone, ele tem um monte de sensores embarcados. Então, se você cair, ele sabe que você caiu. Se você andar de avião, ele sabe que você estava no avião. Se você estiver perto de uma região que tenha uma antena, que tenha uma estação meteorológica, ele vai saber onde você estava. E, na época que eu trabalhei no Ministério, nós estávamos na pandemia. Então, pode surtar de vez aí todo mundo. O que a gente fazia? Quando o cidadão saía de dentro do hospital, que era o Hospital HC, ali o Hospital das Clínicas em São Paulo, e entrava na estação e desembarcava numa cidade mais distante, a gente sabia o fluxo do vírus, do Covid. Então, isso é para dizer para vocês que estamos tudo ferrado. Aquele negócio de privacidade é algo que não nos pertence mais. Aqui dentro, só dentro dessa sala, tem câmera ali, tem um monte.
Comecem a olhar para cima, comecem a ver os sensores nos postes, comecem a olhar as câmeras. Elas capturam toda a nossa expressão facial, elas transformam dados não estruturados em dados estruturados. Isso já era aquilo que a gente chama de normal, né? Então, pode esquecer que aqui todo mundo pode perder o medo. Não adianta, filho. Agora é tarde, né? Nós já estamos nisso, e o pessoal fica falando desse negócio de inteligência artificial como se fosse novo. Lá na era Jurassic Park, lá que eu estou contando, eu estava no 2º ano e eu fiz um trabalho sobre inteligência artificial, na disciplina de psicologia. E aí eu falei para o Massa Yoshi, que era meu professor, que eu amava, Massa, os computadores vão pensar. E ele falava, nunca, Regiane, computador não tem sentimento. Acontece que agora, todos nós aqui somos culpados de botar sentimentos para os computadores através dos emotions, falando se nós estamos felizes, tristes, olha aqui, não sei o quê, as caretinhas, expressões, os ícones. Então, nós estamos alimentando um monstrinho que vai nos engolir, e pronto, né? E isso vai para a cidade. Na China, toda esta cidade, Sensible City, né? Eu fui visitar, ninguém me contou. O pessoal falava, Regiane, você parece louca, você tem tara por poste. Tenho. Se olhava no poste, tinha tantas câmeras, tantos sensores, que eu falava assim, Jesus, estou no Big Brother, ninguém me contou nada e nem estão pagando nada para mim aqui. Qual que é o negócio lá? Procurem depois. Eles têm crédito social. Alguém aqui já ouviu falar no crédito social? O crédito social, você vai perdendo o direito de ir e vir, à medida em que você começa a não atravessar na faixa de pedestres, perde crédito social. A mandar uma fake news pelo WeChat. WeChat, nós conversamos. É a única rede social permitida na China. Ali dentro tem tudo, WhatsApp, Instagram, da China. Que quem controla os dados e está cuidando dessa centralização é o governo. E ali tem a sua conta bancária, ali tem todos os seus cartões, ali tem tudo. E o que acontece? À medida em que você vai fazendo coisas que não eram para ser feitas na cabeça de quem decide o que você tem que fazer, você perde crédito social, perde o direito de ir e vir, perde o direito de alugar um imóvel, perde o direito de pegar um transporte público, perde direito a tudo isso. E aí, desculpa me alongar, mas eu tinha que falar isso, porque se a gente está pensando aqui numa cidade inteligente, ela precisa ser antes humana. E entendermos para quê, por quê, o que é que eu vou fazer com esse bicho, vou controlar, e se esse bicho cair na mão de outras pessoas? Dados biológicos, dados biométricos, para a gente entrar em qualquer prédio agora, pegam a nossa biometria facial. Oi, para quê? Já foi, né? Então, pensem nisso, como é que a gente vai se proteger de uma coisa que a gente não pode controlar. Desculpa. Uma pergunta. Muito bem colocado, né, professor? Uma pergunta lá, por favor. Olá, boa tarde, né? Eurico Carneiro. Eu queria fazer assim, mais uma tentativa de entendimento em relação a todos esses dados que vocês possuem, como eles efetivamente são aplicados na prática. Eu frequento Teresópolis tem aproximadamente uns 10 anos. E, após pandemia, mudou radicalmente o sistema em Teresópolis. A minha casa fica em Vargem Grande, que é a 20 quilômetros após, no circuito Terefri, onde tem todo o abastecimento de hortifrutigranjeiros do Ceasa. Essa área toda vem sendo dominada pelas construtoras, e elas estão obtendo licenças até em termos de devastação de floresta. Ou seja, a água também, onde o meu condomínio era abastecido por
água de nascente, já não é mais porque tudo foi desviado, os lençóis foram todos desviados. Então, eu queria entender até onde vocês têm um acesso em relação à política, a município, a Estado, que possam preveni-los, que isso não requer ou não espelha a sustentabilidade, que é o que eu acho que nós estamos buscando aqui nesse debate, né? Quem responde essa? Eu acho que é uma ótima pergunta e um grande desafio assim, para a gente. Acho que, primeiramente, tanto o mercado quanto a gente entender que todo mundo é responsável, né, pelo lugar que habita. Mas tem instrumentos dentro do sistema de planejamento que podem auxiliar, né, essa manutenção espacial, como sistema de trocas. Assim. Então, por exemplo, a outorga onerosa, que é quando você compra índice para construir mais. Né? O poder público pode ir lá e dizer que você pode comprar esse índice para construir mais, para densificar mais uma área, por exemplo, se você fizer, por exemplo, áreas de fruição. Se você mantiver algum projeto de proteção do lençol freático, se você fizer a fachada ativa. Então, assim, existem mecanismos que você pode usar como sistema público para fazer uma manutenção de mercado, porque também chegar ali e dizer que aqui não se constrói mais, não acredito que seja a solução, porque acho que daí a especulação vai para outro lugar. Então, na verdade, é uma inteligência dinâmica mesmo, de entender que o mercado é parte do sistema responsivo esse, quem mora, né? Então, o sistema de agentes da cidade, né? A parte do mercado, poder público, a academia, toda essa gente que está envolvida aí. Como é que a gente pode criar dispositivos que envolvam todas essas pessoas na ótica da responsividade, né, buscando o equilíbrio? E aí, claro, né, o sistema de planejamento ali ele tem que estar ciente, consciente de quais são as demandas do lugar. E quando a gente trabalha com dados, e aí uma coisa muito boa, né, quando a gente trabalha com essas coisas que a gente mostrou aqui, dados espacializados e reais, além de ser muito didático, quer dizer, todo mundo entende o que está colocando ali. Se eu for desenhar o mapa da cheia de Porto Alegre e dizer a água vai vir até aqui, se você construir aqui, você vai ficar debaixo da água, mostrar, todo mundo vai entender. E não é a Luciana que está dizendo, não é ninguém aqui, é a cidade que está dizendo. Então, acho que assim, usar os dados para ter uma dimensão didática despersonaliza o sistema da constituição de cidade. Então, a gente conseguiu usar isso como uma ferramenta a nosso favor e o sistema de trocas de um urbanismo propositivo, que daí também não é tão só normativo. Porque também uma das coisas que a gente gosta de fazer é proibir as coisas. Aqui não faz tal coisa. Aqui você não constrói, aqui você não mexe na água, por exemplo. A criatura vai ter um ali que vai dar uma e vai mexer. Tá, aí o outro vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer ali também? Se eu crio uma norma, eu tenho que ter alguém regulando e olhando. Né? Então, isso aí vai onerando cada vez. É o que a gente se acostumou a fazer. Na verdade, cidade responsiva ela entende que a cidade vai se manifestar pelos dados, todos são responsáveis, eu tenho um sistema dinâmico e eu tenho ferramentas possíveis para fazer esse jogo de ganha-ganha aí dentro da cidade. Eu te diria que o desenvolvimento é por aí. Não sei se tu concorda. Eu tenho só uma palavra para responder para você. Ética. Enquanto não tiver ética na base, não vai resolver. Eu sei, é a área protegida. A gente tem um monte de casos assim, que, na verdade, tem a regra, tem o dado, sabe o que vai acontecer, mas tem sempre um infeliz lá que quer ganhar dinheiro e vai fazer aquilo ali porque tem benefício próprio e ele não vai morar ali. Né? Está dando a licença para ele fazer, senão não daria. E isso tudo se chama ética. E isso pega na educação básica. Se o amiguinho deixou a bolsa ali, a bolsa é do amiguinho. Eu não posso ir ali pegar a bolsa do amiguinho. Entendeu? E isso é binário. Ou tem ou não tem. Não tem meio grávida e não tem meio ético. É cultura. Ou a gente mexe na educação básica, ou a gente não vai consertar isso. Todo mundo é responsável por tudo. Na verdade, essa é a premissa de ação. Eu sou o engarrafamento. Né? Não é eu estou aqui. Boa tarde, meu nome é Ricardo Sancler. Eu tinha pergunta para todo mundo, mas vou concentrar na Regiane.
Eu tenho um projeto que virou uma startup há 3 meses atrás e está sendo acelerado pelo Estado do Rio. E tem muito a ver com o que você disse agora no final. O objetivo é letramento de dados na escola básica. A gente está chegando ali no Fundo 2, e o motivo disso é uma notícia que não é muito boa. Comparando com os Estados Unidos e Coreia, a gente forma 1,3 engenheiros comparados com advogados, e eles formam 22 engenheiros para cada advogado. Então, a quantidade de advogados no Brasil não tem ajudado a gente, né? O país da impunidade. Então, tem esse estímulo nesse momento onde a matemática, ciências, eles são muito abstratas para uma criança entender. Então, tem muito a ver com sensoriamento, tem muito a ver com cidades também, com responsivo. Mas a pergunta para você é se vocês estão chegando, algum programa lá, onde você está chegando na escola básica, seja pública e privada, porque esse projeto envolve os dois. E um dia eu gostaria muito de mostrar para você e ver o que vocês podem aí colaborar. Tenho total interesse em conhecer. Naquele eixo educação que eu mostrei, a educação precisa ser mexida na base. É só a gente entender o que a China fez. Olha, entender. A China forma 400 mil engenheiros, que são todos os formados no Brasil, em todas as universidades. É só tirar uma foto. Ela fala assim, oi, gente, eu sou a fábrica do mundo. Vem cá que eu vou produzir para vocês num baixo custo. E aí, vem aqui que a tia China vai fazer. Aí todo mundo levou a fabriqueta para lá, eles aprenderam. Só que essa turma já estava no mercado de trabalho aqui, que estava produzindo em massa para a China. Enquanto isso, eles foram lá na base e puseram o STEAM, ciência, engenharia, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E puseram um H agora, que é humanidades, por incrível que pareça. É STEAM. E aí, o que acontece? Durante 20 anos, eu produzo como a fábrica do mundo, mas durante 20 anos eu crio crianças com pensamento lógico, com pensamento já estruturado para matemática, para criatividade, para resolver problemas concretos. E, quando eles chegam no mercado de trabalho, eles fazem o que eles estão fazendo hoje. São os melhores na parte de inteligência artificial, porque aprenderam a aprender. Então, se você tem uma startup que tenha conteúdo para a educação básica, eu, como educadora, tenho total interesse em conhecer e mostrar isso para todo mundo. Sim, que eu puder. Eu sou professor da FRJ também, eu sou do ensino superior. Show. Pesquisador, mas esse caminho lá embaixo passa para o professor. A minha pergunta é, como é que está esse desafio? Porque Péssimo. A gente bota a gente sobrecarrega essa pessoa, que também está precisando de letramento de dados, letramento socioambiental, tudo, achando que vai chegar na criança. Mas eu acho que o principal é a formação desse professor, né? Tem que começar com o professor, mas tem que criar ambientes como aqui, de inovação aberta, de levar a educação... eu vou contar um caos aí para vocês, né? Mas eu estou falando demais, mas tudo bem. Eu venho da Vila Lourdes, Carapicuíba. Para quem não sabe, é um dos lugares mais pobres de São Paulo. Chegou dias de não ter o que botar na mesa de comida para eu comer na minha casa. E ela fala muito da enchente. Eu vivi enchente durante a minha infância inteira. Lá pelas tantas, deu a enchente de novo. A gente já estava tão acostumado que a televisão ficava no teto, pendurada no teto, porque ali não chegava. E estava passando Boa Noite, Cinderela. Aquele programa do Silvio Santos, que quem é criança aí não sabe o que é, mas passava o castelo da Cinderela, lindo. E eu carregando os móveis, erguendo as coisas, tentando salvar o pacote de arroz que a gente tinha acabado de comprar, porque a gente não tinha para o próximo mês. Eu falei para minha mãe, mãe, eu vou nesse castelo aí. Aí ela falou para mim, eu morro de dó de você. Olha onde você está, olha a situação que você está, olha o ambiente em que você vive, falando que você vai para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, aquela mãe era uma mãe super social, que faleceu aos 37 anos de um câncer fulminante, deixou 5 creches, 3 asilos, e eu, aos meus 9 anos, trabalhava com ela no CSU, Centro Social Urbano.
que a gente dividia o que a gente não tinha com as pessoas da cidade Ariston, que já foi considerado o bairro mais perigoso do Brasil. Pior do que tudo isso que vocês veem aqui de guerra social, tal. E aí, ali, naquela época, isso eu estou falando de 1979, a gente tinha os ambientes bem públicos, bem pobres, onde a gente seguia os ideais de Adolfo Kolping, que é um padre alemão que dizia que, para você ser uma pessoa completa, você precisava ter 4 coisas: religião, recreação, profissão e família. Então, a gente dava a profissão, a gente ensinava aquelas pessoas a terem uma profissão. E, nesta profissão, passava por toda a escola básica, enquanto as crianças ficavam na creche, os pais aprendiam elétrica, os pais aprendiam encanador, a mãe aprendia a fazer cabelo, a fazer unha. E é isso que a gente precisa retomar, o básico, sabe? A gente precisa ensinar as pessoas a aprender e a ter um pensamento que eles vão ter futuro, que eles terão, já que a gente está aqui repensando cidade, repensando o futuro, a gente dar esta visão que tudo é possível, basta você querer. Aos 28 anos, quando eu cheguei com o Fabian e vi, ao vivo e a cores, aquele castelo na minha frente, eu quase morri de chorar 2 horas, porque ali caiu a ficha, assim, consegui, né? Eu consegui. Como é que eu consegui? Estudando, tentando mudar pelo conhecimento, fazendo de tudo e mais um pouco para poder trocar, e eu troco até hoje, uma palestra para ouvir as colegas e me ensinarem alguma coisa para eu aprender e devolver. E é essa roda que a gente tem que fazer, por isso que eu acredito tanto na educação. Boa tarde, eu me chamo Esther, eu sou geógrafa e hoje eu estou trabalhando junto com o IPP, que é um Instituto de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro. E não posso deixar de falar que eu achei normal, de primeira, várias mulheres numa mesa. Não é normal, é ótimo ter isso aqui. E segundo, que eu venho de uma classe média, que quando a gente pensa classe média é uma classe trabalhadora, o termo em si não existe, né? Existe uma diferença de quem realmente, para quem as cidades eram feitas, para o que elas funcionam. E da minha casa para o meu trabalho, eu passo por diferentes realidades. E tudo que a gente falou aqui não chega em todas essas realidades. E as respostas que, por mais que os projetos sejam incríveis e estejam à frente dos seus tempos, e tentando planejar futuros que ainda não aconteceram, enfim, os impactos não chegam em todo mundo também, né? E, além disso, a gente tem o descompasso do serviço público, com a capacidade de absorção e uso dessas tecnologias, com a implementação e o tempo que as coisas pedem. Então, a gente tem o tempo da pessoa que está com fome, a gente tem o tempo da pessoa que não tem onde dormir, a gente está com o tempo da possível enchente que está prevista para daqui, e aí tem uma comporta que não funciona direito na baixada, e aí, enfim, várias coisas, né? Esse sistema complexo, ele pede, hoje, talvez mais do que nunca, uma junção do serviço público, do serviço privado, das instituições, da academia, daqueles que não são lidos. Infelizmente, eu queria que minha monografia tivesse sido lida, ela não foi, ela foi para a gaveta. Mas eu queria entender, então, assim, como, e que eu acho que é a parte mais difícil, como juntar. Porque existem vários empecilhos, burocráticos ou não, éticos ou não. E eu sinto que, nos meus poucos anos de experiência nesse mercado de dados, de planejamento urbano, de tentar comunicar, de trabalhar com ONG, de ser voluntária, o mais difícil é juntar, né? E ter a vontade política e social. Porque falar com qualquer pessoa na rua que não esteja minimamente inserida
na educação que a gente teve, na política de todo dia, porque eu vim de uma casa que política era coisa que não se olhava. Então, já foi uma barreira a ser quebrada. E a gente vive em cidades sem sentido hoje. Qual é o sentido da cidade? As pessoas estão fugindo dos centros urbanos porque não dá para viver aqui. É ruim, é caro, é sustentável para nada, assim, só para gerar dinheiro para que não chega na gente. Eu vim aqui pensando, cara, eu acho que talvez existam quebra-cabeças que elas podem me dizer de como a gente enfrenta essas múltiplas crises, de como a gente fala com essas pessoas e de como a gente chama isso para não vivermos cidades neoliberais, exclusivas, né? E que a gente consiga chegar e trazer esse sentimento de pertencimento das pessoas, de que elas não estão ali só para trabalhar, para pagar uma conta, para passar perrengue, e que elas podem pegar o tempo livre delas e ir para algum lugar, que as cidades não são feitas para você ficar na rua, elas são feitas para passar. Vide feriado de Dia do Comércio, que a cidade fica completamente vazia. A cidade é feita para comprar e ir para casa e ir trabalhar. Uma generalização muito horrenda que eu estou fazendo aqui. Como a gente reverte junto com essas atuações? Eu sei que essa é uma tese assim, que eu estou perguntando para vocês, mas eu acho que sair daqui com esse pingo de esperança talvez seja o que faça esses diálogos acontecer. Eu gostaria muito de ouvir isso de vocês. Eu tenho vontade de falar nisso, porque é uma angústia, a gente sai daqui só falando, assim, dá uma aflição. Eu venho pensando muito nisso e eu acho que tem duas coisas que me assim, dá uma esperança muito grande. Primeiro, o ser humano não é um ser individual. Se a gente não consegue sobreviver se não for algum nível de coletividade. É impossível. O ser humano, quando ele nasce muito... ele é um bebê, ele morre. Se não tiver alguém ali, realmente é um ser que precisa do outro. Precisa. O ser humano precisa do outro. Então, essa coletividade que eu acho que vai fazer a mudança acontecer. Então, isso eu acho que é o principal. A gente precisa entender que, com o coletivo, a gente consegue chegar mais longe, né? E o coletivo pode ser, como você falou, a família, mas pode ser o bairro, pode ser a comunidade que você consegue conectar, que às vezes nem está fisicamente no mesmo espaço, mas que hoje, graças à tecnologia, faz com que a gente se junte. E no coletivo que é capaz, eu acho, de conectar outras redes e fazer um pouco, né, do que estávamos ali falando, né, de não ser uma coisa centralizada e ser uma rede distribuída. E o outro, eu acho que a outra linha é a tecnologia. Por mais que, quando a gente fala em tecnologia, o pessoal, meu Deus, tem muitos urbanistas que falam, porque a tecnologia é dominação, mas a tecnologia hoje é o que tem a possibilidade de potencializar tanto a coletividade, por mais que seja estranho, porque está todo mundo no celular, né? Está todo mundo individualizado, mas é com ela, que eu acho que é com ela mesma que a gente vai conseguir transformar o uso e fazer disso algo mais realmente que consiga mudar a forma da gente viver, né? Então, como que a gente usa essa tecnologia ao nosso favor, né? Eu acho que a partir realmente da gente viver coletivamente. Pessoal, o nosso tempo já acabou. A conversa começou a ficar boa, né? Mas assim, a gente está com essa limitação de tempo. Eu vou pedir gentilmente, então, para a gente, né, não vai ter mais espaço para perguntas, mas eu vou pedir para cada uma das brilhantes painelistas que aqui estiveram com a gente, e aí 1 minutinho ou 2 minutos, faça o fechamento, né? Já pensou? Vai ter, né? 1 minuto, a gente consegue? Só para dar um tchau para o pessoal, 1 minuto. Gente, obrigada, estou à disposição. Tchau. Também, muito obrigada por tudo. Então, é isso, né? Um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada, gente. Gente, de verdade, obrigado. Muito obrigado.